Olá, aqui é a Ana e na continuidade desse nosso curso sobre SEO, eu vou falar sobre usabilidade. E o que usabilidade tem a ver com SEO? Bom, a verdade é que a usabilidade também é usada como critério para ranquear o seu conteúdo. Por quê? Porque as máquinas de busca não querem entregar para o usuário como os primeiros e mais relevantes resultados, sites que sejam mal feitos, sites que o usuário não consiga entender, sites que o usuário não consiga usar, e por aí vai. Bom, então, o que é usabilidade? O que você precisa fazer em termos de usabilidade para ter uma possibilidade de ranqueamento mais elevado, né? A primeira coisa é quase óbvia. Os sites eles têm que ter uma certa facilidade para o usuário. E facilidade aqui, tanto no sentido de usar o site, de entender do que esse site está falando, qual o propósito desse site, e de navegar por esse site. Então, você tem que construir um projeto limpo, que deixe claro para o usuário como que é esperado que ele use o site, que ele entenda o que ele está fazendo ali e como que ele vai navegar para aquela informação exata que ele está procurando. Uma outra faceta da usabilidade é a questão da informação fornecida. Informação. Ela tem que ser direta e, de preferência, gerar ações para o usuário. Gerar ações do usuário, né? Então, nada de ficar enrolando o usuário. E se você quer que ele tome uma atitude, por exemplo, faça um comentário, que ele compre o seu produto, então você tem que estimular o usuário a fazer isso. Uma terceira coisa em relação à usabilidade se refere ao projeto geral do site. Projeto. Ele tem que ser um projeto razoavelmente profissional. O que é importante aqui? Importante é dar acesso aos navegadores mais modernos. Ou seja, o seu projeto de site tem que estar atualizado para o que há de mais interessante em tecnologia, por exemplo, de animação, de renderização de página e coisas desse tipo. Tá? Isso é razoavelmente fácil de se conseguir, por exemplo, num blog, se você usa plataformas de gerenciamento do conteúdo. Que em inglês é Content Management Systems, tá? CMS. Vou escrever aqui Content Management Systems. Se você é um blogueiro, eu sugiro um WordPress. E aí no WordPress você tem temas personalizados, e aí dá para fazer, com bem pouco conhecimento técnico, um blog com uma aparência bastante profissional, desde que você tenha um pouco de sensibilidade e bom gosto. Finalmente, um outro item que nunca é demais enfatizar é o conteúdo. Como dizem alguns blogueiros por aí, o conteúdo é rei. Você pode ter um site todo bonitinho, fácil de usar, fácil de entender, a informação que você quer passar é direta, não sei o que, mas o que você está apresentando para o usuário em termos de conteúdo não tem qualidade,
não está acrescentando nada. Então, além das questões de apresentação, que a gente está tocando aqui, você tem que ter um conteúdo que tenha legitimidade. O que é isso? Isso aqui é simplesmente o seguinte: o conteúdo tem que ser original. Eu já falei sobre isso numa aula anterior. E ele tem que adicionar valor. Eu também já falei sobre isso. Não adianta você ficar repetindo informação sem adicionar algum valor para o usuário. E uma outra coisa que o conteúdo precisa ter, que é importantíssimo, é credibilidade. Por quê? Não adianta você ter um conteúdo original que forneça um valor interessante para o usuário se ele não acredita em você. Então, esse valor que você está tentando adicionar na vida dele não vai ser adicionado porque ele simplesmente não acredita em você. Agora, essa aqui é uma questão mais complicada, né? Você precisa dar tempo ao tempo. Então, isso aqui está diretamente ligado ao tempo. Você tem que ter paciência de construir o seu material aos poucos, até que você tenha uma base de conteúdo, uma base de seguidores, uma base de usuários que deem credibilidade ao seu conteúdo. Então, com o tempo, você vai adquirindo comentários, você vai adquirindo seguidores, você vai adquirindo backlinks de artigos de outros lugares, e assim o seu conteúdo vai ficando aos olhos do público cada vez mais credível. Tá? Então, essa coisa da credibilidade não tem muito o que fazer, a não ser que você já seja uma pessoa conhecida que está partindo para um negócio online. Você tem que construir a credibilidade ao longo do tempo por meio de conteúdo de qualidade, que seja legítimo, que seja original e que adicione valor para o seu usuário. Então, isso era o que eu tinha para falar sobre usabilidade e a relação dela com o SEO. E na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de busca que os usuários fazem e como você pode atuar sobre esses tipos de busca para melhorar o ranking do seu conteúdo, do seu blog, do seu site. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau!